Boa tarde, gente. É muito bom para mim voltar ao ambiente acadêmico. Que eu acho que esse trabalho desenvolvido no arquivo a gente vai se tornando cada vez mais técnico, né? E eu fico um pouco ausente aqui da academia. A última apresentação que eu fiz há quase um ano, o Ricardo e Carolina eles estavam presentes, né? Foi lá na Solch. Queria agradecer muito o Ricardo pelo contato, o Eli e o Ricardo pelo convite. Me sinto muito lisonjeado de fazer parte de uma mesa com ele e com a Carol, uma mesa assim, muito bacana para mim pessoalmente, e eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje. E vou sair um pouco da minha zona de conforto com essa apresentação, porque eu acho que o que eu quero propor aqui hoje até como ter sido apresentado como trabalhando no arquivo da cidade de Belo Horizonte, tentar fazer uma triangulação da história ambiental urbana, que é o tema que eu trabalho desde 2006, 2007. É um tema fantástico que te dá múltiplas possibilidades, inclusive de conversas com outras áreas do conhecimento, com o acervo do arquivo, que eu digo que essa minha pesquisa é filha do trabalho que eu desenvolvo no grupo qual a Carol e a Ruth que ali fazem parte da História da Natureza, junto com o meu trabalho no arquivo, a Michelle que está do arquivo, a Maria também trabalha no arquivo. Esse trabalho nasceu nesse cruzamento da história ambiental com um trabalho de técnico no arquivo, não é? E pensar Belo Horizonte, não é? Porque eu acho que é um momento de pensar a cidade. A gente está vendo uma série de problemas urbanos, a gente não sabe quando eles começaram, em que contexto eles começaram, se eles agravaram agora ou se eles já existiam antes. Eu acho que pensar a cidade é muito importante e pensar isso de um ponto de vista ambiental, que também abre o caminho para você pensar de um ponto de vista político, social, entre várias outras características e metodologias, eu acho que é fundamental, ainda mais na cidade que nós vivemos hoje, na questão do transporte, na questão da poluição, não é? E então, justamente essa proposta que eu trago aqui. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu não tive tempo de fazer uma apresentação do PowerPoint, a primeira apresentação que eu faço sem um PowerPoint, porque eu trabalho muito com imagens, mas eu infelizmente não tive tempo pelo um contexto conturbado nessas últimas semanas, mas agora eu vou tentar explicar com bastante calma aqui para vocês. Então vamos lá. Eu trabalho com Belo Horizonte entre 48 e 73. Por que 48 e 73? Em 48 foi o ano do primeiro prefeito democraticamente eleito em Belo Horizonte, foi o Tarcísio Negrão de Lima, que foi o primeiro ano da gestão dele. Então, efetivamente, o intervalo democrático começou em Belo Horizonte com o Tarcísio Negrão de Lima. E também o ano da CEPAL. Celso Furtado e Raul Peperiche começaram as articulações, os estudos cepalinos nessa época. E eu trabalho com os rios da cidade. Belo Horizonte era uma cidade que era cortada por vários rios, riachos, ribeirões, que quando eu nasci já tinham quase que totalmente desaparecido. E essa pesquisa iniciada há uns 6 anos atrás começou justamente dessa pergunta: o que aconteceu com os rios da cidade de Belo Horizonte? Onde eles estão? Por que eles sumiram? Onde eles estavam? Qual o contexto que eles desapareceram? E por que desapareceram? Quais circunstâncias políticas isso deu? Não é? E eu só fui descobrir desses rios ao trabalhar no arquivo um vasto volume do acervo fotográfico do Serviço de Comunicação do município, que retratava justamente a canalização desses cursos d'água que se deu primordialmente entre 60 e 70, mas começou antes, assim, desde a fundação da cidade e continua até os dias de hoje. Só que nesse contexto dos anos 60 e 70, um forte discurso desenvolvimentista fazia parte dessas obras, para um desenvolvimentismo automobilista de alargamento da via pública, do asfalto, e por isso que foi a gota final dos corpos no cenário urbano, para dar caminho ao carro e, consequentemente, ao progresso. A gente também vive em Belo Horizonte, hoje em dia, um contexto de uma valorização de acervos fotográficos de cartão postal. Se vocês forem em vários restaurantes e mercados, como La Grépia, alguns Carrefour Bairro e alguns outros supermercados como Super Nosso, em vários lugares sociais da cidade, vocês vão se deparar com fotos estilo cartão postal de Belo Horizonte. E muitas matérias de jornal que sempre trazem à tona o conceito de cidade-jardim e dão a entender
que Belo Horizonte antes era bem superior ao a Belo Horizonte hoje, que não teríamos problemas urbanos tão graves, a gente teria um ar melhor para se respirar, o trânsito era melhor. É claro que isso não é uma questão absoluta, você tem críticas, você tem estudos críticos de Belo Horizonte, e o que aconteceu ao me deparar com os jornais da época e iniciar minha pesquisa? Eu vi uma cidade com seríssimos problemas sanitários, com ausência crítica de água. O maior surto de gastroenterite na América Latina nos anos 60 aconteceu em Belo Horizonte pela poluição da água e pela falta de água, enchentes a cada chuva, trânsito caótico, poluição atmosférica a níveis que alarmavam as pessoas da época, mas é claro que não era igual hoje, né? A gente tem que contextualizar aqui. E uma série de pragas, infestações com barata, ratos, lixo acumulado pelas calçadas, isso tudo decorrência do crescimento acelerado da cidade a partir dos anos 30. Que o José Luiz Romero, se vocês quiserem mais a fundo, fala dessa massificação e metropolização. Mas o que eu proponho fazer hoje aqui é voltar na fundação da cidade para saber, não querendo buscar a origem dos problemas, que eu acho que a busca pela origem, para a gente que já sabe, assim, sabe em termos como está hoje, é perigoso. Porque a gente pode chegar à conclusão errônea de que aquilo, o que foi o projeto, só podia dar nisso, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é voltar para ver como é que esse elemento natural, tão ignorado e ausente da nossa vida hoje, foi percebido pelos engenheiros que compunham as comissões, tanto da escolha das localidades, quanto a comissão consultora na cidade, como ele era percebido na época. E eu acho que isso é uma boa, traz bom diálogo com a gente para a história ambiental urbana, para o projeto da cidade. Falando nisso, eu acatei a sugestão do Ricardo, eu mudei o título, agora entre projetos e práticas, eu acho que realmente fica melhor do que entre projeto e realidade. Então eu vou tentar falar brevemente sobre esse momento da cidade de Belo Horizonte, que é um momento da gênese da cidade, num contexto também do alvorecer da República. Então vamos lá, porque é muita coisa, eu vou tentar ser breve. Belo Horizonte, a ideia de mudança da capital não nasceu com a República, mas ela tomou fôlego com a República. Se precisava disso, porque Ouro Preto não tinha mais condição para receber o aparato administrativo e também era muito vinculada a um passado colonial. Essa era a justificativa da época. Ouro Preto, inclusive, ofereceu um projeto para continuar sendo a capital, um projeto urbanístico de uma reforma total urbana, mas não foi para frente. Enfim, com Augusto Lima, em meados dos anos 90 da última década do século XIX, na última década do século XIX, meados da última década do século XIX, esse movimento tomou força e o Congresso Mineiro nomeou um conselho para a escolha das localidades. Foram analisadas quase uma dezena de localidades e a região do Curral del Rei foi uma delas. E quando esses técnicos vieram para cá, um dos primeiros elementos que chamaram a atenção deles foi a abundância de nascentes, de córregos e de ribeirões de água que poderiam servir para abastecimento, para manutenção da temperatura estável, amena, para a umidade do ar salubre e para depurar o esgoto. Então, os rios da cidade, antes da fundação da cidade, ganharam muito destaque nos relatórios técnico-políticos para a escolha das localidades. Belo Horizonte ficou em segundo lugar, Várzea do Marçal, que é perto de Fora, ficou em primeiro, porque tinha a rede ferroviária pronta, e também lá se deu os mesmos motivos, por causa da mudança de córregos, da vegetação, da serra que ia barrar os ventos do sul, entre outros motivos. Mas o critério primordial de Belo Horizonte ter sido escolhida para sediar Belo Horizonte foi um critério técnico-político. Político porque os membros de Ouro Preto tentaram barrar a Várzea do Marçal, pensando que aqui não seria possível construir uma capital, e também que seria mais próximo caso fosse possível. Então, por isso, essa região acabou sendo escolhida para construir a cidade de Belo Horizonte. Enfim, neste momento dessa escolha, as questões sanitárias foram prioridade, apesar de que nenhum dos engenheiros era sanitarista, eram todos construtores de ferrovia, então não se tinha experiência.
Esse movimento de eu voltar para a origem de Belo Horizonte foi muito também decorrente da leitura do Melosi, que ele fala da importância de se estudar, obrigado, de se estudar este momento da construção das redes sanitárias do esgoto, das redes sanitárias de esgoto e de água das cidades, e de uma leitura de umas historiadoras canadenses, da Gené e do Gans, se eu não me engano, que também chama atenção para esse momento do século XIX, dessa importância do movimento sanitário. Enfim, foram trazidas para Belo Horizonte várias técnicas das mais recentes, estudos, fazia-se um seminário em Paris, e pouco tempo depois o que foi discutido nesse seminário era discutido pelos membros da comissão construtora, mas aí que entra o título dessa apresentação. Entre o que é planejado e o que é executado, há um grande abismo, não é? Por questões das mais diversas, e a gente vai discuti-las. Mas eu queria, antes, falar de um relato dos cortes de Belo Horizonte, no momento que a comissão consultora foi estabelecida. Que aqui no caso, no finalzinho do século XIX, um jornalista do jornal Minas Gerais, Alfredo Camarati, acompanhou os trabalhos e muitos desses cortes e escreveu o seguinte no jornal: procuram-se e acham-se córregos importantes, nascentes que reluzem pela limpidez e boa qualidade das águas. E nessa incansável peregrinação pelo reino das águas, encontram-se episódios de paisagem encantadores. A linfa deslizando só por entre as pedras e pedroços de ferro, regatos borbulhando pelo meio de pitorescas moitas, córregos serpenteando por baixo de uma vegetação frondosa, fresca e luzente, com aquele aspecto limpo e asseado das crianças que vivem com pouca poeira na porta e muita água em casa. Então, neste momento, a qualidade da água e dos córregos da cidade era uma condição de salubridade e de higiene da cidade que iria nascer. Você tinha que, nessa matéria ele fala muito, que isso era uma condição para uma cidade crescer, era essa presença de água, que ele inclusive descreve de maneira muito bucólica, uma maneira muito idealizada desses córregos. Mas, no final, ele muda o tom. E ele vai, de certa forma, tecnicizar esses córregos e vai discutir eles de uma maneira muito mais utilitária, que é o seguinte: o mesmo Alfredo Camarati. Com relação ao líquido elemento, e age em abundância água para o movimento das turbinas, para a irrigação das ruas, para a lavagem dos esgotos, para a seção balnear de todos os hospitais, asilos, quartéis e casas de ricos e pobres, para cascatas e repuxos nos jardins públicos e chácaras particulares, e dizem até que para beber. Então, o que acontece no mesmo texto? O que dá para entender nesse texto do Alfredo Camarati? Que era um pouco do discurso dos engenheiros. Você tinha que racionalizar o natural, racionalizar o ambiente para construir a cidade moderna. Porque os membros da comissão construtora eles faziam questão de ressaltar que Belo Horizonte seria uma cidade moderna. Muito parecido com o que aconteceu com Montreal também. Esses textos do século XIX, eles tinham um discurso de racionalização da natureza. E, de fato, a primeira coisa que nos vem aos olhos aqui no centro de Belo Horizonte, dentro do contorno, é o tabuleiro de xadrez. Você não teve um respeito à hidrografia da região. Em vez de se acompanhar o curso dos córregos de água, você os retilinizou no projeto. Não é? E também a topografia não foi tão respeitada assim. A não ser ali na Praça da Liberdade, você tem uma elevação para o poder, uma coisa assim muito política. De resto, não foi. Não é? E algumas considerações desse projeto de Belo Horizonte. Muitas matérias de jornal e alguns livros de história dizem que é um projeto moderno e inovador. Alguns trabalhos mais recentes, e inclusive é bom destacar isso, que a bibliografia de Belo Horizonte se concentra muito nesse período, e basicamente de história é inexistente do pós-guerra até os anos 80, mais ou menos, e muito menos quando você está com elemento natural. Praticamente inexistente em Belo Horizonte esse tipo de análise. É uma pena, porque eu acho que dá uma discussão muito interessante que pode ser feita na capital de Minas Gerais. Mas, enfim, Nova York, no século XVII,
foi uma cidade projetada com ruas retilíneas. E se você for ver o livro Nova York Delirante, do Burras, tem um projeto, você vai ver ali aquelas ruazinhas assim, você tem outros projetos do século XVII que são parecidos, então não era novidade. E outras questões também, que as ruas, eles falaram muito de Paris, de Haussmann. As ruas eram bem menos largas do que as ruas de Paris, as ruas planejadas. O que tem aqui do modelo de Paris de Haussmann, na verdade, o que a gente pode perceber de fato, é a desapropriação. Isso sim, acho que é uma coisa, um correlato com a Paris haussmanniana que a gente teve aqui em Belo Horizonte. Não é? Mas enfim, eu vou adiantar um pouco. A rede sanitária, são projetos por quê? Você teve o projeto de Arão Reis com uma rede sanitária que era uma adaptação de um sistema que você separava a água pluvial e a água dos esgotos das casas e trataria esse esgoto antes e depois iriam despejar no Arrudas. Esse era o projeto. Mas por questões logísticas, falta de dinheiro, ele foi um pouco ignorado, se deu muito mais atenção para a distribuição de água. Mas Arão Reis, em discordância com o governador, saiu. E entrou Francisco Picário, que teve que ser muito mais prático, porque ele entrou em cima da hora e tinha que entregar a cidade em 1897. Ao fazer isso, a primeira coisa que ele fez foi retraçar todo o projeto de esgoto. E também foi um projeto que foi escolhido por Tua Legu, uma adaptação também. Diga-se de passagem, os projetos eram americanos, eram brasileiros, apesar da forte influência, influência é uma palavra que não cabe muito bem aqui, mas apesar dos estudos que vieram da França principalmente, tiveram adaptações e soluções que foram feitas em loco. Mas foi eleito o sistema Tua Legu, que também não foi implementado. Acabou que os dejetos de Belo Horizonte foram jogados livremente, sem tratamento, em Ribeirão Arrudas. E para se ter ideia, a primeira estação de tratamento que eu descobri, talvez alguém vai descobrir uma anterior, a primeira estação de tratamento de Belo Horizonte foi em 1965, no governo Oswaldo Pieruccetti, e para tratar só 2 afluentes de uma nova vila que estava em situação precária. Mas enfim, o que isso nos diz? Que entre o que é projetado e o que é construído há um abismo. E é um grande problema que infelizmente aconteceu de historiadores, sociólogos e alguns outros estudos de Belo Horizonte que ignoraram o que foi efetivamente construído e usaram como fonte o que foi planejado. Aí por isso o que aconteceu? Você tinha estudos sobre a gênese da cidade, como uma cidade que nasceu toda construída, com a rede sanitária toda pronta, com as ruas largas, e não foi bem assim. As descrições da inauguração da cidade davam conta que era um pueril só, quando chovia era uma lama, era uma cidade inacabada, nenhum dos córregos que eram para ser canalizados na época, retilíneos, pouquíssimos foram, a rede de esgoto não chegava nem de perto em toda a cidade. Então isso acontece. O que foi acontecendo? Os esgotos foram sendo despejados livremente em goelas, em pequenos improvisos que davam nos córregos, que foram cada vez mais poluídos. Pessoas faziam cisternas sem nenhum auxílio técnico, acabavam poluindo os córregos desde a nascente. Isso tudo contribuiu a longo prazo para para os córregos da cidade acabarem sendo postos por baixo do asfalto, não é? Outra questão também, desde a fundação da cidade havia o problema da péssima qualidade de água e da falta dela. Se você for pegar o relatório de prefeito Olinto Meireles em 1910 ou 1911, agora eu não lembro direito, você vai ver que a qualidade da água que vinha nas torneiras, principalmente no verão, era uma água turva, às vezes uma água enlameada, uma água que causava mal para a saúde. E, além do mais, ela era muito desperdiçada. Você tinha vários relatos de que se usava água, deixava a torneira aberta nas ruas. Então você sempre conviveu em Belo Horizonte com um grande desperdício e uma ausência crônica de água e de condições sanitárias, principalmente nos bairros mais periféricos. Com
o boom da cidade, a partir dos anos 30, o aparecimento das vilas e favelas, a situação foi se tornando cada vez pior. A cidade, que foi projetada de uma forma, construída de outra, cresceu sem planejamento urbano. E todos esses problemas sanitários, ambientais, sociais, eles foram só agravando. Para uma cidade que nos anos 50 e 60 não tinha lugar no cemitério para os mortos, um vereador, inclusive, propôs uma lei para proibir que as pessoas morressem, não é? O Enfio fez uma charge sobre isso, no Diário de Minas de março de 65, se não me engano. Não se tinha escola para as crianças, não tinha moradia, especulação imobiliária. Belo Horizonte foi uma das capitais mais caras do Brasil nos anos 60, no final dos anos 50 e dos anos 60. E uma cidade quebrada, porque por causa da falta de planejamento urbano e de todos esses problemas. Então, vou resumir que a gente já está terminando o tempo. Queria falar muito mais da cidade dos anos 60 e 70, mas eu acho que se eu começar a falar, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, eu vou voltar na gênese da cidade. O que eu concluo com a seguinte ideia. Belo Horizonte não teve um plano, teve um projeto. Pode parecer um pouco estranho, mas um plano de cidade é aquilo que dá conta da cidade no momento que ela ia ser fundada e do seu crescimento. Belo Horizonte, mas não, estou errado, teve projetos. Teve o projeto de Arão Reis, teve o projeto de Bicalho, você teve um projeto que originalmente seria para 200 mil, depois foi adaptado para 30 mil, mas quando foi construído não dava nem para um terço disso, não é? Então, você teve esses projetos e discordância desses projetos desde a época que eles foram concebidos. Saturnino de Brito foi engenheiro, agora é para concluir mesmo, de Arão Reis. Pouco depois da cidade ser inaugurada, ele lançou um estudo criticando o formato de Belo Horizonte, as suas retilíneas, e falou que uma cidade realmente moderna tinha que ter respeitado a hidrografia da região, feito avenidas sanitárias e respeitado os córregos tão importantes para a sua fundação. Se Saturnino de Brito lutou por isso na época em que ele estava na comissão, nós nunca vamos saber podemos saber se o documento apareceu, mas o documento até hoje não apareceu. Mas, desde a época que a cidade foi fundada, você tinha alternativas para os córregos, que infelizmente, desde a gênese de Belo Horizonte, foram relegados a um segundo plano diferente do verde. Você hoje o movimento fica fixo, você vê que apesar de que aqui tem um grande histórico de corte de árvores, o clamor público chama muito mais pelo verde do que pelo córrego, porque ninguém foi na rua reclamar do Boulevard Arrudas. Não sei se vocês lembram que o Boulevard Arrudas foi comemorado. E se você for ver canalização, geralmente vai ser motivo de comemoração até hoje. E o discurso de canalização é geralmente o mesmo também. Vão aumentar o espaço para os automóveis, vai dar saneamento para as pessoas, entre outras. O discurso permaneceu o mesmo, quer dizer, o discurso tem alguns resquícios desse discurso anos 60. Então eu concluo com isso, eu agradeço muito a todos vocês e obrigado.